Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo jóia? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa meetup virtual de hoje. O nosso tema de hoje é Repensando o Cinema na Educação. Então, para quem não me conhece, eu sou Isabela Toledo, eu sou pedagoga, sou de Belo Horizonte e vou explicar para vocês um pouquinho de como será a nossa dinâmica no encontro de hoje, tá? Ele está programado para durar 1 hora, então nós vamos concluir até às 20 horas. Vocês podem se comunicar conosco com perguntas ou comentários através do chat. No final do nosso encontro, nós separamos 10 minutos para responder todas as dúvidas. Então, nesse momento também, se você quiser falar, ao invés de escrever, e quiser perguntar, né, você pode pedir a palavra, tranquilo, aí eu chamo você e assim a gente consegue organizar a nossa conversa, tá? Vocês podem ter a liberdade de deixar as câmeras ligadas ou desligadas, conforme vocês desejarem. O único pedido que a gente faz é que durante a explanação, né, os microfones fiquem desligados. O que não impede, gente, de vocês perguntarem também durante a palestra, tá? Aí é só vocês abrirem o microfone, podem ter toda a liberdade e se dirigir ao Armando para fazer alguma pergunta durante também, tá? Então, agora apresentando o Armando, né, para o nosso encontro de hoje, é um convidado super especial, o professor Armando Leopoldino. Daqui a pouquinho, ele mesmo vai se apresentar com mais detalhes e até passar os seus contatos do Instagram, né? Para que vocês possam acompanhar o trabalho dele pelas redes sociais e talvez até aprofundarem mais em alguma questão. Se você está conosco pela primeira vez, eu vou te falar rapidinho o que é a Educajo, tá? Nós somos uma comunidade de pessoas que nós chamamos de eduagilistas, que se reúnem para aprender ou para ensinar sobre temas relacionados a 3 frentes: educação, agilidade e tecnologia, tá? Nós nascemos de uma ideia muito simples, mas muito poderosa, que é todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender. Então, partindo desse princípio, nós reunimos professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, consultores educacionais e qualquer pessoa interessada nesses 3 temas, né? E temas relacionados. Todos podem ensinar e aprender conosco. A gente também estimula o networking e as trocas de conhecimento. Inclusive, eu e o Armando, nós nos conhecemos num dos encontros, né, da Educajo. Acho que foi no primeiro, né, o Armando? No primeiro encontro, o Armando já apareceu por lá, e aí a gente começou a ter esse relacionamento profissional muito bacana, trocando ideias e tudo. Ele foi em vários encontros nossos, que antes eram presenciais, né, em Belo Horizonte, mas aí com a pandemia, nós também nos reinventamos, e aí passamos a fazer os encontros virtuais, então agora alcançando o Brasil todo. Mas nós dois somos de Belo Horizonte e somos muito gratos por esses momentos de aprendizado. Então, agora eu vou passar a palavra para o Armando. Tenha toda a liberdade na nossa sala e a noite é sua aí para nos ensinar. Tô com muitas expectativas boas, tá? Eu Tá travando um pouco. história aqui em Belo Horizonte, uma linha também atuo no ensino médio de história, e meu trabalho foi justamente... Travando? Eu não sei. Vamos ver se agora vai, né? Isso, vai lá. Então vamos tentar agora, vamos ver se dá sem a instabilidade. Então, mas eu vou repetir, eu sou Armando, né? Eu sou professor de História aqui em Belo Horizonte. Eu atuo tanto em ensino médio quanto no preparatório. Durante a graduação, eu já fiz algumas disciplinas voltadas para a área do cinema, desses aspectos mais teóricos.
e eu também me pós-graduei em ensino de história. E o meu tema de conclusão de curso foi justamente o cinema em sala de aula, as possibilidades que ele nos apresenta. Então, pensando nisso, eu resolvi falar um pouquinho desse tema, né, que é um tema mais próximo a mim, para a gente repensar e revisitar algo que já é feito há mais tempo, só que lançar talvez novos olhares sobre aquilo. Eu deixei meus contatos aí, né? Até de onde eu atuo, do Instagram profissional, deixei também um Instagram pessoal, com o telefone, o e-mail. Não se preocupem, qualquer coisa que vocês quiserem falar, comentar, sugerir, criticar, estou aberto para isso, tá aí o contato, então vocês fiquem à vontade, que às vezes aqui não dá para a gente poder esclarecer todas as questões que possam surgir, ou se você quiser debater um tema um pouco mais, estou aberto para isso, tudo bem? E igual a Isabela falou, esse princípio é muito interessante, né, da gente pensar que todos nós temos algo a ensinar e aprender, porque é legal ouvir as pessoas também sobre isso, por isso que eu estou disponibilizando, reforço o contato para que a gente possa interagir. E foi disso, inclusive, que nasceu, né, a minha participação no grupo, que foi super bacana, ouvir relatos profissionais ali interessantíssimos e ajudando a pensar a própria prática pedagógica, que como professor eu acredito plenamente que a gente está sempre em formação, sempre aprendendo coisa nova e sempre lançando novos olhares sobre aquilo também, então a gente nunca deixa de aprender e a gente nunca deixa de estudar sobre esses assuntos. Então, aqui, como é que vai ser a apresentação? Eu trouxe uma fundamentação teórica inicial para mostrar assim, o ponto que eu estou partindo, como que eu entendo cinema e educação dentro disso, e depois eu vou trazer uma análise de caso que eu fiz, que eu examinei, para aí a gente tirar algumas conclusões, a gente poder chegar a alguns pontos. Bom, não sei se todo mundo conhece, todo mundo aqui já ouviu falar na chamada teoria das múltiplas inteligências, do Howard Gardner? O Gardner, ele é um professor das universidades ali de Harvard, de Boston, e ele desenvolve estudos na área de educação e de cognição. Então, na década de 80, ele lançou um livro pelo qual ele ficou muito famoso, que é da teoria das múltiplas inteligências. E essa teoria, ele vem aprimorando ela, estudando mais ela, ele ainda está vivo, atuante. E o que basicamente, né, ele fala sobre essa teoria? Ele faz uma crítica aos métodos tradicionais de conhecimento do teste do QI, por exemplo, do Binet e do Theodore Simon, a pedido que nasceu na França, né, que mede um tipo de inteligência muito racional, muito lógico-matemática, e ele tenta trazer uma nova perspectiva, ampliando ali o que seria inteligência humana. O Howard Gardner, ele teve um impulso muito grande na década de 90 com os novos estudos no cérebro humano, com as tecnologias da época, com os novos fundamentos teóricos que apareceram, e isso acabou realçando ainda mais o que ele chama de teoria das múltiplas inteligências. Vamos dar uma olhada aqui no que seria essa teoria, né? Que ele divide, eu trouxe essa imagem aí para ficar mais fácil da gente visualizar, a inteligência humana em vários compartimentos, né? Então você tem a sinestésica, musical, a de comunicação, a questão até que ele aprimorou um pouquinho depois, essa nem estava na formulação original, viu, gente? Mas ele trouxe também o que ele chama de existencial, que depois ele uniu também intrapessoal com interpessoal, ele até condensou em uma só. Então, o que ele fez? Ele alargou o campo daquilo que a gente chama de inteligência, né? E pensou novas categorias dentro disso. Então, boa noite, eu vi que o pessoal entrou aí. Só reforçar que eu acho que tem algum microfone ligado que está dando ruído. Acho que agora deu certinho. E aí, gente, diante disso tudo, né, dessas novas categorias que eu coloquei aí para que nós vejamos juntos e a gente possa fazer uma discussão em cima disso, ele trouxe um campo que vai ser muito aplicado à educação também. E tem um caso super interessante que fez uma análise disso, né? Olha o que o Gardner falou sobre isso. Segundo ele, os indivíduos nascem com um vasto potencial em cada uma dessas inteligências, né? E aí vai ser parte da cultura e parte da educação levar isso em conta. Tem um trecho muito forte nisso aqui, que olha o que ele diz, né? A educação costuma errar ao não levar em conta os vários potenciais de cada um.
Então, essas teorias das múltiplas inteligências, ele traz muito para o âmbito da educação, para pensar o papel da escola, o papel do professor, como que a gente estrutura os currículos, o que fazer dentro disso. E é super interessante pensar nisso na área da educação, porque eu vou deixar até uma indicação para vocês de um TED Talk. Vocês conhecem esse ciclo de palestras que tratam temas diversos de tecnologia, de educação, de sociedade? Tem uma em específico, que é uma de 2006, mas que ainda é muito atual, feita pelo Sir Ken Robinson, que ele é professor de educação artística, e ele participa, inclusive, né, de consultorias de ensino, e ele traz uma provocação super interessante, que o título já é super impactante, né? Escolas que matam a criatividade. E aí ele vai pensar, então, o que, que as escolas andam fazendo diante dessa diversidade de alunos que elas recebem e dos potenciais que cada um apresentam. E ele até dá uma cutucada, né? Igual eu mostrei no slide anterior, ele vira e fala, aqui, se a escola não puder desenvolver, que ela pelo menos não tire esse potencial criativo, que ela pelo menos não corte isso. E o que, que o Sir Ken Robinson ele fala, né? Que é interessantíssimo da gente pensar. Ele conta um caso de uma menina que se chamava Gillian Lynn, e essa menina era aquelas assim que não paravam quietas no lugar. E agitadíssima, não ficava sentada em sala de aula de jeito nenhum, não se concentrava na matéria expositiva que era dada das várias áreas ali, e os pais dela foram chamados para uma conversa na escola. E aí teve uma cena que o diretor puxa o pai ou a mãe ali, que foi naquele momento, e fala assim, aqui tem como vocês chegarem aqui só para dar uma olhadinha? Aí ele fecha a porta, liga uma música, e pelo vidrinho que tinha ali na porta, ele fala, dá uma olhada na sua filha. E de acordo com a música que ia tocando, a menina ia dançando, se expressando, desenvolvendo uma inteligência sinestésica corporal ali, que era algo absurdo, era algo impactante para a idade dela. E ela, essa menina, né, se tornou uma das principais coreógrafas da história da música, atuando nos balés londrinos, atuando em musicais. Gente, essa menina coreografou, né, na vida adulta, a mulher de Gillian Lynne, ela coreografou o musical do Cats, que é um dos musicais mais famosos da história de Londres. E aí, o que, que ele deixa como questionamento? Imagina que a gente chegue para essa menina e fala, só fique sentada, ouça o que eu digo e não precisa falar mais nada. Você mata o potencial criativo dela, né? Chamando atenção para o título. A Annelise fez uma provocação aí no chat que eu vi que é super interessante, né? É perigoso você querer medicar a menina porque ela está muito agitada, sendo que, na verdade, você está oferecendo uma coisa que não contempla um potencial muito grande que ela tem. Imagina se a gente forçasse essa menina, por exemplo, a seguir uma outra carreira, por exemplo, uma carreira de engenharia, que exige uma inteligência lógico-matemática que não era tanto do potencial dela como a sinestésica. Então, será que a gente estaria aproveitando o potencial daquele indivíduo, daquele sujeito? Então, é uma palestra super provocativa, acho que vale a pena, né, assistir, até mesmo os interessados, aqueles que estão na área da educação. E aí, gente, todos esses estudos, né, sobre as inteligências múltiplas, sobre as várias maneiras de se trabalhar na educação, elas, de certa forma, eu tentei trazer uma interface com o que foi escrito na Base Nacional Comum Curricular desde a homologação dela, contemplando toda a educação básica, incluindo aí o ensino médio, né? Então, 2017, 2018, esse processo da homologação. E aí eu não vou ficar lendo item por item, porque senão pode ficar muito maçante, mas aí a gente pode, né, disponibilizar depois para vocês. Eu coloquei alguns tópicos aqui e o negrito, por minha conta, eu destaquei esses elementos, que é o seguinte, olha o que é uma competência geral da educação básica para a gente pensar. Lá fala, na BNCC, de valorizar e fruir, apreciar diversas manifestações artísticas e culturais, trabalhar com diferentes linguagens, então, sentimentos, experiências, informações, produção de sentidos, cuidar da saúde física e emocional, e aqui eu quero chamar a atenção para esse aspecto da saúde emocional, que ela destaca várias vezes ao longo do seu texto, né? E também a noção de empatia, de respeito ao outro, de entender as diferentes manifestações, identidades, culturas na sociedade. Então, olha como, né,
Essa BNCC, ela contempla uma série de coisas que vêm sendo discutidas há muito tempo no campo da educação. Tanto que aqui, para amarrar isso melhor, né, eu acho que é interessante a gente pensar que a própria BNCC, ela descentraliza a noção de conteúdo como algo fundamental, ela não abandona, mas ela tira ele do centro, porque ele é mais uma ferramenta para a gente atingir determinadas competências. Então, a gente vai manejar através de várias habilidades para atingir algumas competências que contemplem um desenvolvimento emocional, afetivo, racional, identitário, do indivíduo tomar posturas éticas, dele ter uma atitude crítica com aquilo que ele vê. E um ponto em especial, né, que eu até chamo atenção aqui, é este, ó, de analisar culturas digitais. Pela efemeridade das informações que nos são apresentadas, a gente precisa fazer reflexões mais aprofundadas sobre as imagens, aquilo que circula, aquilo que é produzido. Então, gente, todos esses textos da BNCC, eles ajudam a gente a pensar novas práticas pedagógicas na sala de aula. Aqui eu não vou apresentar todas elas, claro. Eu vou apresentar um recorte, uma delas em específico, mas tendo esse norte para a gente pensar, que é o cinema em sala de aula. Você vê aí, até de acordo com essa imagem, né, que eu disponibilizei, que existe uma produção teórica muito grande sobre esse assunto, que existem discussões muito ricas sendo feitas sobre os vários potenciais que ele oferece. Então, não é um assunto exatamente novo, né? Mas essa troca de experiências, essa conversa, ajuda com que nós pensemos nossa prática pedagógica e o que a gente pode fazer diante do nosso contexto. Porque aqui vem alguns pontos, né, para refletir de questionamentos sobre isso. O primeiro deles, né? Qual que é o papel da história, então, que é até minha área, dentro disso tudo? Bom, a história, gente, ao contrário de algumas concepções que, por incrível que pareça, ainda estão vigentes, não é decorar meia dúzia de nomes e fatos. Isso aí a Wikipédia faz muito melhor que qualquer um de nós, né? Então, o papel do historiador é oferecer mecanismos para a gente pensar a sociedade. E o que a gente tem de bônus para isso? O tempo. A gente volta no tempo para entender o presente e para refletir, para a gente tomar atitudes no nosso dia a dia. Então, tudo isso é papel dessa disciplina. E, ao mesmo tempo, vocês concordam que a gente vive num império das imagens que é muito forte? Quando uma cultura é imagética, que ela privilegia imagens, isso ganha um destaque muito grande? Tanto que você já viu que até para produzir notícias atualmente, muitas pessoas costumam colocar o texto inserido nas imagens, né? Então, as imagens, elas têm um papel muito privilegiado na nossa sociedade, porque elas ajudam a dar dimensão à nossa imaginação, à nossa reflexão. Então, muitas vezes, o que a gente vê na tela, a gente tende a acreditar como, se está ali gravado, é porque é aquilo que aconteceu mesmo. Não tem como ser de outra maneira. Às vezes a gente não pensa que as imagens são fabricadas também, né? Eu até brinco isso com alguns alunos em sala. Qual que é a foto? Às vezes você até me questiona. Não, mas peraí. Uma foto é o retrato do real, né? Eu estou me capturando ali. Gente, nem tanto, né? Qual foto que a gente vai postar na rede social, no Instagram lá? Imagina, você vai postar a foto que você acabou de acordar às 6 da manhã, tá até a tatuagem do travesseiro no seu rosto? Ou você vai postar aquela foto ali depois do banho, depois de uma certa produção, colocar um filtro, jogar um ângulo que te favorece? Então, vocês estão vendo que imagens, né, são fabricadas? Estou rindo aqui da participação da Nelise, é isso, é toda maquiada, arrumada, que ela está comentando, né? Então, olha como toda imagem passa por um processo de fabricação que a gente tem que examinar isso também. E quando a gente trabalha filme, isso fica ainda mais forte. Por quê? Algumas pessoas ainda têm a concepção que quando vai passar filme em sala de aula é tempo livre, né? É tempo à toa, que não precisa fazer mais nada, que é só para relaxar, que ali é para matar o tempo. Eu vou tentar mostrar um outro olhar para vocês. E principalmente com o que a figura do professor ela tem de papel diante disso. Por quê? O fato de algo estar da BNCC, estar presente nela, não é garantia que aquilo vai ser aplicado de fato. Então, existe um papel do professor ali em como ele vai transformar aquilo que é um norte, aquilo que é um guia, para incorporar na sua própria prática diária. Diante disso, né, a gente tem que pensar, então, que todo filme
que a gente trabalha, ele vai variar de acordo com a turma que a gente apresenta o filme. Então, apresentar o filme numa turma não é a mesma coisa que eu apresentar em outra, porque ali eu estou lidando com sujeitos diferentes, que têm interpretações diferentes, subjetividades diferentes, têm múltiplas vivências. Então, são produtos novos ali. Então, não é de surpreender que, às vezes, um filme dá certo em uma turma, em outra turma, o mesmo filme já não tem tanto sucesso, não tem tanta receptividade. Isso é mais do que comum e até positivo que apareça, né? Porque mostra como os variados sujeitos se engajam nisso. E também para a gente pensar um pouquinho o papel do filme aí, a recepção, como as pessoas lidam com ele, às vezes é muito diferente da intenção do diretor ou do roteirista ao fazer. Um exemplo disso aqui, tem um filme na Alemanha nazista que foi produzido chamado Eu Acuso. Este filme colocava a protagonista com uma doença muito severa, e aí no final do filme, essa protagonista, ela morre, né? Ela até pede para morrer, porque ela sofria muito com essa doença, e é um filme que tinha como um grande objetivo testar leis de eutanásia que a Alemanha nazista estava fazendo para que essas pessoas com doenças crônicas pudessem ser eliminadas. Ela joga isso para a sociedade por meio de um filme para testar a recepção ali, né? E a Ingrid falou uma coisa super interessante também, que nós temos várias visões, isso depende do momento. Isso é o conceito, inclusive, que alguns historiadores trabalham, né? O Roger Chartier, ele fala muito sobre isso, que tudo tem que ser analisado de acordo com o contexto de quem lê a obra também, não apenas de quem faz. Mas aí, nesse filme, gente, a expectativa do público foi o contrário da do diretor e dos seus produtores. O diretor e os produtores queriam que essa lei fosse justificada e que a população apoiasse leis de eutanásia, de sacrifício mesmo. E, em compensação, o público se compadeceu, se solidarizou com a protagonista, ficou morrendo de dó, causou uma emoção muito grande o fato dela ter morrido. Então, deu um efeito contrário à expectativa do diretor. Então, olha como a gente tem que trabalhar à medida em que os filmes são lidos, como eles são lidos, né? E aí, tem uma coisa muito curiosa na teoria da imagem do cinema. Vocês já ouviram falar do famoso efeito Kuleshov, que é uma coisa mais presente para quem é da área, né? Mais famosa na área. Mas o que é esse efeito Kuleshov? Ele é um diretor russo, Kuleshov, e ele fez um teste que ele pegou a mesma foto, ele usou a mesma foto associada a 3 contextos diferentes. Associada à questão da morte, a um prato de comida e a questão da presença feminina ali. E ele fez testes com a população, perguntando qual sentimento passava, né, a primeira imagem. A maioria associou a tristeza, a segunda as pessoas falaram que ele estava com cara de fome, e a terceira falava que ele estava com cara de desejo. Olha que coisa, gente. A mesma foto sendo lida de maneiras diferentes, de acordo com o que ela era associada. Então, olha como as imagens, elas não são algo que é óbvio da gente interpretar. Elas variam, igual a Ingrid comentou, né, das percepções de mundo ali daquele momento e com que elas são associadas. E um exemplo de como as imagens, elas guiam sentimentos em nós, que é uma das premissas do trabalho, dá só uma olhada nisso aqui. Gente, você já escuta essa música, né? Vê uma sensação de alegria? Você colocaria ela na festa infantil ali que você está organizando? Faz nem sentido, né? Colocar isso na situação. Essa música já vem pra gente associada à ideia do terror, à ideia do medo, à ideia do desespero mesmo que está ali presente. Então, olha, e isso veio da indústria cinematográfica. Então, olha como às vezes uma música, o tanto que fica famosa na história, né? Isso ajuda a gente a guiar nos sentimentos. Então, os filmes, eles produzem emoções e determinados sentimentos na gente. Um exemplo disso aqui, que também já foi muito usado pela Alemanha nazista, porque ela foi um dos principais institutos, talvez um dos primeiros na história, a usar o filme para moldar esses sentimentos. Às vezes, na técnica cinematográfica, gente, você pode criar até mesmo ódio por alguns grupos. Tem um filme chamado O Eterno Judeu, em que o diretor, o Fritz Hippler, ele coloca uma cena com vários judeus passando,
E logo depois, na montagem, quando ele vai cortar o pedaço do filme e juntar uma cena na outra, ele coloca uma série de ratos empilhados. Um objetivo claro ali de associar os judeus a como se fosse uma espécie de praga na Europa. E isso era com o objetivo de criar um sentimento antissemita na população, já que a própria Alemanha nazista investia muito na questão cinematográfica. E olha como, então, o cinema, ele tem uma linguagem própria, né? Já pararam para pensar que a gente está um pouco naturalizado, mas que não é óbvia essa linguagem? Quando vai ter uma entrevista, igual nessa imagem, vocês sabiam que sempre tem duas câmeras? Porque, geralmente, a câmera está na pessoa que está falando. Quando o entrevistado vai responder, tem outra câmera aqui do outro lado para poder filmar a resposta dessa pessoa. E aí, na edição, você faz esses cortes. E aí, eu pesquisando sobre isso, tem uma coisa super interessante, que às vezes, quando um jornalista vai entrevistar, por exemplo, um presidente numa coletiva, não tem duas câmeras disponíveis ali no momento. Sabe o que eles costumam fazer? O jornalista filma todas as perguntas com intervalinho entre elas e depois, por exemplo, o presidente responde todas de uma vez e na edição você faz esse jogo de câmeras. Então a edição comanda isso de maneira que fica perceptível, né, para a gente ver. Então, olha que coisa curiosa. Muitas vezes a técnica a gente não percebe, mas olha como ela é aplicada a todo momento em situações que a gente está acostumado. E tem mais um fator que muitas vezes, às vezes a gente acha que dá para separar totalmente realidade e ficção, né? Falar assim, não, isso tá filmado, eu percebo a técnica e não me afeta em nada. Mas olha aqui alguns casos famosos do audiovisual, né? Pegando aqui o primeiro, o personagem Joffrey do Game of Thrones, não sei se todo mundo assistiu, mas ele foi um personagem odiado, gente, né? E aí eu vou até mencionar o que a Karine está comentando sobre as várias técnicas utilizadas, ela está achando a participação ótima, mas a ponto de que, assim, virou quase universal, né? E a gente tem, se a gente pensar no audiovisual no Brasil, no império das novelas, que perdurou durante muito tempo, tem vilãs como a Nazaré Tedeschi, interpretada pela Renata Sorrah, que elas faziam o maior sucesso e provocava até medo quando ela andava na rua como Renata Sorrah. Quando ela não estava interpretando o personagem, ela já relatou que algumas pessoas até atravessavam a rua de medo dela. Então, olha como essa separação não é tão óbvia. E aqui um outro exemplo. Vocês conhecem essa da direita, que é de uma novela um pouco mais antiga? A novela é do ano de 2003, chamada Mulheres Apaixonadas, que era a personagem Doris, vivida pela Regiane Alves, que era uma personagem que maltratava os avós, fazia várias agressões verbais aos próprios avós. E, gente, a comoção nacional contra ela foi tão grande que ela relata que sofreu até agressão de uma velhinha quando ela foi na rua. A velhinha deu, acho que, de uma jornalada nela e falou que, assim, você não pode tratar seus avós assim, não, menina. Então, quer dizer, chamou a atenção dela ali fora da gravação, de tão forte que é essa relação entre ficção e realidade, muitas vezes. Tem até um exemplo dessa mesma novela, que olha que curioso. O ano em que a novela foi exibida, propôs uma discussão muito forte sobre a questão do idoso e ajudou nos trabalhos da aprovação de algo que a gente tem até hoje, que é o Estatuto do Idoso. E quando esse Estatuto do Idoso foi aprovado, olha aqui na imagem da esquerda, quem estava lá? A personagem da Regiane Alves. Então, olha as imbricações, as conexões entre ficção e realidade. E aqui, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado na época, essa novela que também teve uma cena de tiroteio no Leblon, ela provocou uma passeata dos próprios atores e das pessoas envolvidas na cena, questionando a ideia das armas no Brasil. Então, moral da história. Olha como a ficção cria campos de ação para a realidade. Tá claro, gente, isso que eu tô comentando? Sobre essas relações entre o cinema, a realidade, entre as técnicas audiovisuais, né? Então, quando a gente pensa nisso, o objetivo da montagem do próprio cinema é que a gente não veja essas técnicas plenamente, para que a gente possa entrar na história, para que a gente possa fazer uma imersão nesse aparato, né? Então ela cria uma simulação de realidade que ajuda a criar emoções associadas. E isso ajuda a ter um processo de identificação, de você olhar para os personagens em cena e ficar indignado, de concordar ou discordar dele. Você olha para esses personagens em cena e vê o que você faria diferente no lugar. Então, olha como isso que a gente discutiu na BNCC tem a ver com posturas
éticas a serem tomadas. O que é a ideia de ética, né? Com os valores sociais colocados. Como que você age diante disso? E aí, até alguém tinha comentado mais cedo sobre os enquadramentos, né? Eu até deixei esse slide destacando isso. As várias técnicas cinematográficas para criar emoção, elas estão dispostas aí. Por exemplo, se você olhar nessa imagem da direita, de um filme excelente chamado Seven, Sete Crimes Capitais, vocês estão vendo que o diretor colocou a câmera atrás das grades? Isso será um erro do diretor, que assim, né, bobeou e não viu essa grade na hora de filmar? Ou é plenamente intencional isso que ele está fazendo? O que vocês acham aí? Foi uma bobeada do David Fincher, o diretor, ou ele quis fazer isso? Porque ele totalmente quis, né? Porque toda imagem é pensada. E com qual objetivo? O objetivo era mostrar que o protagonista aqui é um personagem aprisionado, que ele está vivendo numa espécie de clausura ali naquele momento sentimental. E olha o que ele conseguiu para lidar com a emoção: colocar grade como elemento. Então, olha como as técnicas da imagem criam essas emoções. Tanto que, gente, se a gente vê o filme, né, sem os aparatos tecnológicos da técnica, perde a graça. Imagina você tá vendo ali os Vingadores e vê uma cena dessa com fundo verde. Acaba a emoção na hora ali da cena, né? Fazendo uma coisa mais sem graça. Ou então se coloca a música errada, às vezes não dá. Imagina uma música de terror, né? Um filme de terror com uma música animadona, com uma música de balada ali, não vai gerar o mesmo tipo de impacto, né? Então tudo isso tem que estar bem conectado. Aqui, às vezes, até falha. Tem horas que isso falha. Se vocês virem o filme, vocês vão perceber. No da esquerda, o filme Gladiador, tem uma cena que o cara da iluminação ou do som, agora não me lembro, ele aparece no filme, isso passou na edição. E tem um filme Harry Potter que o cinegrafista também aparece numa das cenas. É uma passagem super rápida, né? Mas é uma falhazinha técnica, que, se ficar muito óbvio, tira a magia por trás do filme. E aí, disso a gente conecta uma parte, né, que é importantíssimo, que a gente tem que entender que nós, na história, nós trabalhamos com documento, com a noção de documento. Alguns, às vezes, acham que o documento é só aquele documento oficial, produzido por alguma autoridade, como essa carta aí, né, às vezes da sentença da Inconfidência Mineira. Mas o documento, gente, o filme também o é um documento, né? Então, um exemplo clássico disso aqui de um filme na história do Brasil é o filme Carlota Joaquina. Quantos relatos eu já ouvi sobre isso? Eu deixei até um artigo acadêmico do professor Luiz Carlos Vilauta, para quem tiver interesse bibliográfico, né? Eu deixei algumas coisas indicadas, de pessoas que assistiram a esse filme e falaram assim, agora eu sei, então, como que aconteceu na história. Então, agora eu entendo o período joanino. O rei Dom João VI era um bobo, um banana, né, medroso, ficava só chorando e comendo. A rainha Carlota Joaquina era uma devassa, só pensava naquilo, que é como o filme a retrata. Então, muitas vezes, os professores colocavam esse filme como se fosse a verdade do tempo, e os alunos saíam com uma impressão super caricata da história. Mas todo filme, gente, ele não é para ser trabalhado como a realidade em imagens. Ele é para ser trabalhado como um documento. E aqui eu quero fazer uma analogia com uma cebola, que um documento histórico é uma espécie de cebola. A gente tem que cortá-lo em várias camadas para a gente poder ir decifrando e vendo. E aí alguns questionamentos surgem, né? Por exemplo, aí, quando a gente olha para essa questão, quais perguntas a gente tem que fazer? Uma delas é, quem produziu esse filme, né? Qual que é a intenção do diretor ao fazer? Quando a gente lida com cinema, por exemplo, tem uma questão mercadológica. Quais são os métodos utilizados? O que que o diretor não falou? Quais são as contradições com outros documentos, né? Qual que é o contexto de produção do filme? Então, cabe a nós, historiadores e como professores em sala, fazer essas perguntas e estimular que os alunos também o façam, para que eles também comecem a questionar o que eles veem. Então, por exemplo, olha como isso ajuda, gente, em várias outras áreas. Você recebe, olha, uma fake news no WhatsApp de uma imagem, né? Olha como essa visão, ela ajuda a pensar, peraí, quem que fez essa imagem? Qual que será que foi a intenção da pessoa? Qual o contexto? Ela não tem contradição com outras fontes? Então, isso é analisar um documento. E exato, né? Igual a gente está falando, a Camila comentou aí brilhantemente, né? Os filmes, muitas vezes, estadunidenses de guerra, eles têm o objetivo de exaltar, né? Eles não necessariamente têm o objetivo de contar a história como realmente foi. E sim,
puxar a sardinha para o seu lado. Então, isso é analisar a intenção. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, que eu apliquei em sala de aula com algumas turmas. Eu acho que até a Camila participou desse experimento, não foi, Camila? Que aí a gente vai fazer umas reflexões teóricas sobre isso. E olha como há um interesse, então. Eu gostei dessa imagem, né? Porque olha como os alunos estão engajados, assistindo ali naquele momento. E o filme que foi trabalhado, né, foi o filme O Pianista. Agora eu vou contar um caso prático, já que eu passei para vocês qual foi o embasamento teórico e as premissas que eu usei para poder trabalhar o filme. Este filme, vencedor de Oscar, um filme belíssimo, muito bem montado, né? E aí, gente, algumas questões têm que ser levantadas sobre isso, para a questão metodológica. Então, a própria Camila, ela fez esse questionário que eu estou falando com vocês, né? Ela participou desse processo de análise. A primeira coisa, adequar o filme à idade, porque se, por exemplo, eu passei esse filme para uma turma de ensino médio, alunos por volta de 16 anos. Se eu fosse passar para alunos, por exemplo, de 12 anos, talvez não fosse um filme muito adequado, porque são cenas muito pesadas, talvez o tipo de abstração que eu queria não seja interessante para a idade. Então, a gente precisa adequar o filme ao contexto disso aí, né? E, para isso, a gente tem que ter muito claro em mente o que é a motiva ao exibir o filme. Porque se a gente chegar ou passar um filme, os alunos ali fazer aparecer, né? De que a gente está perdendo tempo ao fazer isso. Pelo contrário, vai ser mais uma estratégia metodológica que pode despertar um interesse muito grande nisso aí. E para isso tem que ter um preparo, né? O que é imagem, quem foi o diretor, o que ele tentou retratar, quanto do filme eu vou usar. Eu vou usar o filme todo ou vou usar um trecho só? E aí, o que eu vou fazer depois de eu exibir o filme? Eu vou simplesmente passar outra matéria ou vou fazer uma discussão? Eu vou pedir os alunos um trabalho inscrito? Eu vou pedir os alunos que assistam a outro filme e a gente compare isso depois? Então, mesclar ali vários tipos de ensino para que os alunos façam coisas em casa também e eles tragam as próprias demandas? Existem vários caminhos, várias possibilidades, mas a gente tem que fazer apostas em alguns, sabendo que a gente vai deixar coisas de fora. Eu confesso, eu me fiz uma crítica quando eu fiz isso, até no trabalho de conclusão de curso eu apontei isso na pós-graduação, eu me critiquei, que é o que a Kelly está falando, né? Tem que ter planejamento e um bom roteiro, exatamente isso meu ponto. Por quê? Os alunos às vezes estão muito acostumados a um cronograma de provas pesado, com aulas expositivas e tudo mais. Aí o que foi meu medo inicial? Gente, será que se eu jogar um questionário para eles, eles vão animar a responder, sendo que isso nem vale ponto? Ah, não sei se eu vou fazer isso, não. Então, quer dizer, eu não estava apostando ali no início, né? E aí eu pensei melhor, falei assim, quer saber? Vamos tentar, né? Vamos ver como é a resposta dos alunos. Não vou jogar meus conceitos prévios aqui nesse momento. E, gente, o engajamento da turma que tá ali, né, com provas toda semana, e mesmo sem valer ponto, foi excelente. Então, é isso que eu tô falando de aposta e de caminhos que tem para se fazer. O trecho que eu trabalhei não foi o filme todo, ele é um filme muito longo, então eu resolvi usar mais ou menos 1h30 ali do filme. Não o discuti previamente, mas eu já tinha feito conteúdo de nazismo. Por que eu não discuti o filme previamente? Porque eu queria tentar guiar o mínimo possível do olhar. Eu queria que cada um tivesse sua percepção para depois isso aparecer no questionário, para depois isso aparecer na discussão. Uma coisa que eu achei ainda interessante é fazer uma roda de conversa sobre o filme depois disso. Porque aí aparece como que esses sujeitos conseguem perceber a obra. E você vê, gente, que as visões que aparecem são fantásticas. São visões novas, coisas que você nunca tinha pensado. Então, é uma troca de experiência que coloca o aluno como protagonista naquele momento. Qual conhecimento ele está trazendo? O que ele está manifestando? O que ele está articulando nisso aí? Então, é um momento fantástico ali de construção de conhecimento. Por quê? Todo filme, ele constrói um tipo de imaginário. Ele constrói um tipo de sistema de pensamentos e valores sobre algo.
Quando a gente fala de nazismo, por exemplo, assistir esse filme, olha que cena pesada. O cara tentou roubar a comida caiu no chão, e ele tá assim tão faminto que ele come ali como se fosse uma lavagem, sabe? Um comportamento animalesco. E isso provoca muito choque. Isso provoca um sentimento de repulsa. E quando a gente está falando na discriminação e perseguição que foi feita, não é interessante que a gente trabalhe isso numa perspectiva emocional? Desenvolva ali inteligência, por exemplo, emocional, e que o aluno possa saber refletir internamente, externamente sobre esses preceitos, na chamada inteligência inter e intrapessoal? Então, olha como criar emoção e manejar emoções com esse conteúdo, com o filme em específico, ela está sintonizada no que a gente desenvolveu anteriormente, né, nas múltiplas inteligências, no que a BNCC fala. Ajuda muito, igual a Annelise falou, a desenvolver processos de empatia. Porque a imagem, ela provoca para você sentir mais do que saber, é também sentir. Essa cena foi uma das mais impactantes, por exemplo, de que eles assassinam o senhor que é cadeirante. Então, só pelo fato dele ser um cadeirante, ele já é assassinado no filme. E é muito pesado esse tipo de coisa. E que leva o aluno a questionar, eu vou mostrar aqui numa imagem, né? Sobre isso nas perguntas que eles respondem. Mas eu não tinha dimensão que o nível de perseguição era isso. Muitos responderam isso aí. Então, olha os sentimentos, gente, que apareceram, né? Apareceram raiva, tristeza, desconforto, angústia, esses do azul clarinho, que são sentimentos mais internos. E os que estão em azul claro aqui no gráfico tem mais a ver com aquilo que leva a tomar atitude em relação ao outro, que é essa ideia, né, de sentir medo pela pessoa, de ficar indignado, né? Exatamente, que a Roberta falou, por isso que eu destaquei no slide, a classificação do filme é muito importante. Neste caso, ele estava adequado com a idade da turma. Mas não é um filme, por exemplo, que dá para trabalhar numa turma de ensino fundamental ali, né? 6º ano, 7º ano, até porque o conteúdo nem se aplica. Mas eu, particularmente sobre o pianista, eu diria que ele é mais adequado para o ensino médio. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. No ensino fundamental, a gente também pode trabalhar filmes assim, mas às vezes o Menino do Pijama Listrado é um filme que tenha mais adequação ali com os anos finais do fundamental. E aí eu pedi também, né, gente, que os alunos, eles questionassem as próprias práticas pedagógicas empregadas, para dar abertura para que eles possam falar e isso ajudar a gente a fazer novos caminhos ali, né? Quais são vantagens de passar um filme em sala de aula, segundo os próprios alunos, né? Alguns comentaram, e aqui, olha o império das imagens, que as imagens ajudam a eles entenderem a realidade, e aqui tem que fazer a crítica devida, né, de que as imagens, elas estão criando determinado recorte, mas aquilo não é a realidade como ela foi, é uma filmagem. Olha aí que alguém comentou, a Annelise, sobre empatia, olha como apareceu, né, a noção de empatia. E aqui também apareceu a noção de aula leve. Não aula leve como perda de tempo, mas aula leve como uma aula que foge um pouco apenas do método expositivo, né? E aqui das desvantagens também. Alguns já apontaram que tem inexatidões ali, que incomodam, como dados errados. Outros mostraram que é um filme que incomoda muito eles, então às vezes é meio pesado trabalhar. E é importante com que a gente escute as críticas, né? Para que a gente possa, sempre pensando em práticas pedagógicas melhores, para que a gente possa usar essa crítica a nosso favor. E muitos até brincaram, né? Não vejo desvantagem nenhuma. Então, alguns até me ironizaram ali no questionário e falaram assim, a desvantagem foi que você não exibiu o filme todo. A gente queria ver o filme todo. Então, olha como a resposta foi super positiva, né? Num contexto que eu achei que teria até pouco engajamento. E aí, alguns alunos, eles destacam cenas específicas que eu falei, e aí o que a Roberta comentou, a Kelly tinha falado mais cedo, é fundamental ter esse planejamento, né? A gente tem que pensar exatamente o que a gente quer com esse filme, exatamente isso. Aí mostra como que os alunos elaboram esses sentimentos. E até quando a gente trabalha, gente, na área psicológica, que é uma coisa que é muito interessante da gente trazer em sala de aula, até separei uma anotação aqui, você narrar sobre algo que você viveu é um processo já de elaboração sobre aquilo. Então ajuda a dar sentido a essas emoções. Isso tem a ver com o desenvolvimento das competências socioemocionais que a BNCC tanto destaca.
Não é jogar o filme e abandonar depois. É fazer elaboração em cima disso. É fazer um tratamento, né? É ter cuidado com a dinâmica que a gente vai inserir ali para aquelas informações que apareceram. Então, tem que ter um amarramento muito forte daquilo que a gente trabalha, né? Então, aqui teve uma pessoa que até extrapola a ideia de cena específica, coloca várias cenas. Porque isso é interessante da gente pensar que teve muitos impactos ao longo do filme, que a pessoa quer trabalhar com isso, ela quer discutir sobre isso. E aí, gente, né? Para poder ir para a parte final, para que vocês possam falar também, abrir mais para perguntas, apesar que a gente foi tendo bastante interação aqui durante a explanação, né, sobre essa troca de experiências, na verdade, é isso, Roberto. Os estudantes, eles ficam com o objetivo, um dos grandes, né, colocar os estudantes como protagonistas no processo de aprendizagem, para que eles não fiquem apenas recebendo informações prontas, mas que eles construam aquilo, né? Por exemplo, a própria questão do incômodo. Será que é tão ruim, sim, sentir esse incômodo? O que esse incômodo está te causando? Porque às vezes aquilo é uma tomada de decisões éticas, né? Assim, olha, admitir perseguições às pessoas só pelo que elas são, que tem a ver com tomada de decisões dos direitos humanos, é um absurdo. E isso me causa incômodo mesmo. O que me ajudou a ver esse incômodo? O filme. Então, olha como ajuda, né, articulando até o que a BNCC fala, naquela parte do sujeito pensando criticamente, desenvolvendo competências socioemocionais para a tomada de decisões na sociedade, respeitando os direitos humanos, que é obrigatório, basicamente, né, trabalhar esses temas de acordo com as recomendações e com todos os teóricos da educação que falam sobre isso também, né? E aqui, ainda sobre o filme, gente, eu mostrei uma das formas de trabalho com o filme, que é exibindo um trecho, fazendo um questionário, que eu ia fazer uma análise racional em cima disso, com fazendo discussão após ele, mas isso em outros caminhos. Os alunos podem assistir essa obra antes da aula para trazer a discussão sobre determinado tema, numa espécie de sala de aula invertida em que o filme se torna o conteúdo a ser analisado e as demandas quem traz são os próprios alunos, né? E o foco aqui foi sobre o filme, porque é a área que eu trabalho mais. Mas isso pode ser feito para música, isso pode ser feito para o teatro, isso pode ser feito para a dança de forma geral. Tem uma série de coisas que podem ser exploradas ali. Então, o filme não é substituto de algo ou uma verdade universal. Ele é mais um recurso a ser utilizado, né? Então, por isso que eu gosto muito do que a Isabela falou na perspectiva, que cada um tem uma perspectiva e cada um ensina e aprende sobre alguma coisa. Então, esses encontros que a gente faz de educação, eles são muito legais porque eles ajudam nessa troca de experiências, né? Cada um fala uma área que é mais afeito e a gente compartilha essas impressões. Então, por exemplo, trabalhar com um filme dessa maneira é, igual a BNCC prega, descentralizar um pouco a ideia do conteúdo, né? E sim manejar competências e habilidades. Habilidades que ajudam a desenvolver essas competências, com noções de empatia, alteridade, que é ver o outro, sobretudo no ensino médio, que, segundo a BNCC, os indivíduos eles já têm mais condições de abstração e simbolismo, e o filme trabalha muito com essas noções, né? Ética e direitos humanos. E aí uma indicação para quem se interessa mais, né, por essa questão da história do cinema, tem esse livro aí curtinho, gente, que é super interessante, muito bem escrito. Ele é escrito por um sócio fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É um livro de introdução bem legal. Estava com preço muito acessível esses tempos para trás, então quem quiser uma leitura ali, eu recomendo ele. É um ponto de partida bem interessante. Mas tem alguns outros que eu poderia mostrar aqui rapidamente. Eu estou com uma pilha, tem alguns teóricos mais pesados, né? Separei aqui alguns outros livros que a gente pode trabalhar sobre educação. Então, por exemplo, este aqui do Cinema e História, tem vários, né? Eu não entendi, Pedro, depois teria que preencher alguma coisa. Depois eu vou perguntar de novo. E aí, para encerrar, né? Antes de eu poder ouvir vocês, o que eu ia comentar é que quando a gente trabalha, uma coisa que eu aprendi mesmo nos encontros, até sobre as metodologias ágeis, foi muito interessante em algumas palestras, é que não é fazer necessariamente as coisas rápidas, mas usar o tempo disponível de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, com o maior tempo de aproveitamento possível, né?
E isso é interessante a gente pensar, por isso que o planejamento prévio ajuda a gente a dar essa dinâmica. E conversar aqui com vocês, gente, é muito legal como troca de experiências mesmo. Essa é uma experiência que eu tenho para compartilhar. É para a gente pensar e fazer Ctrl+C, Ctrl+V exatamente igual? Não, eu acho que essa não é a ideia. Mas é pensar em que medida você pode ou não aplicar algumas das ideias que eu mencionei na sua área de atuação, né? Como que você pode usar isso a seu favor? Assim como quando eu escuto as outras palestras, eu uso isso, né? O que que eu posso digerir disso e aplicar para a realidade em que eu atuo naquele momento? E como grande objetivo ali, variar um pouco dos métodos expositivos, né, que ainda às vezes são muito fortes, e poder tentar trabalhar diferentes habilidades e competências, explorando ali as várias inteligências que os indivíduos têm. E aí eu repito, os resultados são assim, surpreendentes. Às vezes, alunos que não participam na aula expositiva, eles são, vamos dizer, os líderes ali desse debate. Então, por quê? Desenvolve mais a ideia de comunicação e noções interpessoais que às vezes não aparecem em outros momentos da aula. Então, o objetivo é fazer algo que tente estimular um pouco essas inteligências ali que a gente tem para tudo quanto é lado nas nossas salas de aula. Para que esses meninos e esses alunos, né, eles tenham a capacidade de se expressar também. E é muito legal de se fazer. Bom, gente, o que eu queria dizer, né, sobre isso, essa explicação, eu tive que... É um tema que eu adoro, então eu ficaria falando durante horas, é até perigoso, né? Eu fiz uma mega síntese aqui sobre isso, para tentar encaixar no tempo bonitinho, para que a gente possa trocar algumas impressões agora, né? Alguma coisa que vocês queiram falar, alguma ressalva, algum ponto que vocês já fizeram também, que vocês tenham para compartilhar. Agora eu vou abrir para vocês. E destacando, né, que eu achei ótimo o engajamento já durante a parte que eu separei para apresentar, que eu fui lendo o chat enquanto eu falava, a gente foi estabelecendo um diálogo super interessante. Ô, Armando, agora que a gente vai bater um papo, então, vamos aparecer todo mundo, né? Tirar o compartilhamento. Com certeza, deixa eu só modificar aqui. E eu vi que o bate-papo, olha, essa live teve o bate-papo mais intenso que eu já vi. Você Muito viu que a gente estava ali no diálogo pesado, interativo, né? Que é assim que eu gosto. Pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa mais? Que eu vi que o bate-papo ficou bem intenso, mas quer perguntar alguma coisa, fazer algum outro comentário? Pode abrir o microfone aí, pode falar. Olá, boa noite. Olá, Boa noite, Roberta. Roberta. Boa noite, gente. Para mim é um grande prazer estar participando desse momento aqui tão significativo, né? Onde a gente sabe que nos dias atuais a nossa cultura não vem sendo tão vista com respaldo, né? Principalmente quando se diz respeito às classes governantes. E nós sabemos que a cultura, ela está viva dentro de nós, no nosso cotidiano, né? Nesse momento de pandemia mesmo, as pessoas recorreram ao processo cultural para não enlouquecer, né? Música, cinema, tudo que diz respeito à questão, né, das artes. E eu estou aqui emocionada, né, com a apresentação do Armando, né? Quero parabenizar por essa iniciativa e dizer a todos que não venham deixar com que essa cultura tão belíssima que é o cinema, ela venha morrer ou ficar no esquecimento. Que nós possamos passar adiante, que nós possamos incentivar os nossos estudantes e que cada dia mais, né, essa cultura possa vir contribuir para o protagonismo em sala de aula, junto com toda a equipe que se diz educação. Um abraço e muito obrigada. Eu que agradeço seu retorno, Roberto. Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar essas múltiplas esferas culturais, né? Até como posicionamento.
E respondendo algumas coisas que apareceram no chat, por exemplo, da Natália. Natália, já aconteceu sim, né? Eu até brinquei no primeiro encontro do Educágio que a gente fez, que tão importante quanto falar de experiências bem-sucedidas é falar também das nossas experiências mal-sucedidas, os nossos fracassos, os nossos tropeços, porque a gente está sujeito a isso a todo momento, e isso faz com que a gente repense várias coisas, né? E tira a gente de uma posição muito narcísica de achar que o que a gente faz dá certo. Então, um exemplo, uma vez eu fui trabalhar o filme Olga, né? Acho que é um filme de 2003, 2004. A recepção da turma foi assim, péssima. Eles detestaram o filme, eles não interagiram com as coisas que eu precisava. Eu também achei romantizado demais. Eu falei assim, gente, o que deu na minha cabeça de eu trabalhar esse filme? Aí, o que eu fiz? Resolvi puxar uma discussão, que eles queriam mais, era uma turma que adorava essas coisas de discussão, né? Sobre o que era perseguição na história. Então, assim, eu não tive nenhum receio em abandonar o filme, mas usar o filme só como um ponto de partida para ir trabalhar essa temática da discussão. Então, esse é um filme particularmente que eu não uso mais como trabalho em sala, que eu vi que não teve uma interatividade muito boa, né? A Annelise comentou que foi super interessante, né? Annelise, nos tempos de aula online, eu acho que usar uma metodologia de sala de aula invertida para filme pode ser uma resposta muito positiva. Alguns cuidados, né? Que o filme está disponível nas plataformas de streaming mais famosas, como Netflix ou Amazon Prime, né? Para que os estudantes possam assistir e a gente fazer um debate em cima disso, conectando algum assunto. E até uma coisa que eu não falei, mas que é interessante destacar, é que os próprios alunos, eles podem, até para responder um pouco melhor ainda a pergunta da Natália, eles podem participar do processo de escolha. Não é escolher um filme aleatório que é desprovido do conteúdo, mas você pode, por exemplo, apresentar 3 sinopses, construir algo em cima disso e colocar qual das 3 vocês se interessam mais como turma. Então, eles fazem uma escolha a partir do que você apresentou, mas usando a demanda deles em consideração ao trabalho que é feito em sala. Isso geralmente aumenta o engajamento, né? Então, em tempos de aula online, é interessante colocar isso, para em vez de chegar com uma escolha totalmente pronta, mostrar para os meninos da onde partiu sua escolha. Porque essa justificativa para eles tem muita sensibilidade em entender. Isso eu considero extremamente positivo, inclusive. Deixa eu ver outra. Se um palestrante deu uma impressão ruim a seu público, o Vitor está perguntando, o Vitor também que foi meu aluno, né? O sentimento ruim influencia negativamente no engajamento do filme? Tem como sim, né? Às vezes isso depende muito da figura do professor. Tem muitos estudos sobre isso, por exemplo, do Freud já falava sobre isso anos atrás, né? Sobre o papel da transferência na educação, da conexão emocional com o professor, ou mesmo com o palestrante ali, mas sobretudo com o professor que convive mais tempo, para que a troca de conhecimento e aprendizagem ela seja mais efetiva. Mas você pode tentar compensar isso na discussão, Vitor, depois, né? Dá para desfazer essas más impressões iniciais. E aí, se a primeira impressão foi ruim, como é um processo ali, não é só uma vez, dá para você ir fazendo ao longo do tempo ou fazer ali uma meia-culpa depois, né? Expor algum erro que você acha que você cometeu. Essa sensibilidade que você pede dos outros é interessante nesses engajamentos emocionais. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, a Ingrid está compartilhando umas experiências super legais. E a Annelise, né, deu o retorno da resposta. Muitas vezes eu peço, Annelise, para eles irem em casa. Até para contrastar com uma obra que eu vou passar em sala, para que eles tenham mais elementos para discutir e analisar essa obra. Porque o volume, ele influencia na experiência da apreciação do cinema. Por isso que, por exemplo, para eu trabalhar filmes em sala, eu tento sondar a turma se ela tem contato com audiovisual com frequência, porque isso muda muito até o tipo de filme que eu vou escolher. O Pianista, por exemplo, eu acho legal essa experiência prévia, porque ele é um filme já não é tão, ele é mais difícil de digerir, até pelas cenas pesadas ali, né? E isso, Natália, eu acredito muito nisso, né? Porque ajuda a colocar os alunos como protagonistas de uma escolha. E uma escolha guiada dentro de balizas. E nós, como professor, nós podemos colocar balizas, né? Referenciais. Olha,
aqui estão esses dois lados. Agora, olha o tanto de opção que você tem no meio do caminho. Você pode traçar isso, né? Tanto se você pensa sobre o novo ensino médio, os itinerários formativos ajuda nesse processo de protagonismo do estudante para que ele possa fazer as próprias escolhas. Houve uma aposta nos alunos em relação a isso, né? E o mais interessante é exatamente isso. Usar o filme para pensar em experiências da nossa realidade, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que acontece na história e como às vezes a gente naturaliza algumas coisas e como a imagem provoca determinadas reações sentimentais na gente e por que as imagens fazem isso. E aí você trabalha noções de memória, você trabalha noções de construção, noções de representação. Gente, isso ficou claro que você não está fugindo do conteúdo? Que você não está deixando de abordar? Pelo contrário, você está trabalhando com conteúdos centrais da área de história ao fazer esse tipo de análise, que são pilares dessa área. Então, isso é muito interessante, né? Teve até uma vez que eu conversei com uma turma, eu fiz uma discussão com base num filme, e foi o ano em que a redação do Enem, olha que era turma de preparatório, né? Foi um ano em que a redação do Enem cobrou a democratização do cinema, que foi isso no ano de 2018, né? Não, a democratização do cinema foi 2019, aliás. Foi o próprio ano passado isso. E na discussão alguém falou O Mínimo para Viver, que era um filme que aborda coisas de bulimia, anorexia, né? E na prova de linguagens caiu uma questão abordando essa questão de bulimia e anorexia. Então, olha até como é que a gente não foge de conteúdo ao fazer isso, que é um medo que alguns estudantes que às vezes ficam presos a essa cultura do preparatório, que é importante deixar claro, a escola vai além disso, né? Ela não vive só para uma prova, ela é para formar os indivíduos numa perspectiva humana mais ampla, mas ainda assim você consegue amarrar isso aí, né? Uma coisa interessante que você faz, Armando, de acordo com a Camila, é falar antes sobre assuntos delicados, né? Exato, e evitar reações inesperadas. Então, abordar, falar assim, gente, ó, vai ter uma cena, Camila, que já foi minha aluna há mais anos, né? Ela sabe que eu faço isso nas obras. Vai ter uma cena mais pesada agora, então quem não quiser assistir, eu recomendo fechar os olhos, que assim que acabar a cena eu falo para vocês voltarem a assistir. Eu dou a liberdade deles não verem, deles, por exemplo, tomarem uma água nessa hora. Porque, né, a gente tem que ter um certo cuidado. E aí que entra a preparação. Tem que ser um filme que eu conheço, que eu sei a hora que essas cenas virão, para não ficar uma coisa solta e mal conectada, né? Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram comentar? Entra a sensibilidade do professor. E, assim, nós temos que apostar nessa sensibilidade, porque ela faz parte do nosso trabalho, né? Gente, eu queria, então, né, agradecer muito a vocês pela participação, que foi incrível, né? A gente teve uma participação aqui do início ao fim, uma conversa, uma interatividade muito grande. Isso eu achei super positivo. Isso aqui é uma troca de experiências que a gente está fazendo. Quero agradecer a Isabela pelo convite e pela organização do grupo, que me ajuda tanto com essas questões fantásticas, né? É pouco tempo, mas ajuda a gente a pensar. Na área de educação física, tem alguns filmes que até esse às vezes eu não vou lembrar um de cor aqui rapidamente, que poderia trabalhar, mas é uma área que isso pode ser muito explorado também. Tem uns filmes sobre ginástica, tem um documentário sobre uma turma de ensino médio sobre questões da ginástica. Aí lida com temas meio pesados, que é história de abusos sexuais, que eu não sei, assim, dependendo da turma, é um tema muito delicado para se tratar, tomar cuidado, né? Então, mas para pensar, mas existem alguns elementos, sim. As questões de olhar sobre o cinema, eu posso mandar esse PDF, fazer um PDF dessa apresentação e deixar disponível para quem quiser. Você pode entrar em contato comigo no Instagram, no e-mail. Eu posso mandar também por e-mail, através da inscrição do Simpla, o Armando. Se você preferir, eu também posso fazer isso. Mais fácil ainda. E como nesse PDF, nessa apresentação tem algumas fontes, né? Vai ser bem legal para quem tiver interesse ter pontos de partida para pesquisa aí. Excelente. Então vamos fazer assim, aí eu mando para todo mundo. Já estou te enviando, que ela já está baixada aqui. Ótimo.
E, Armando, eu queria te agradecer muito. Queria te dizer que a consequência desse seu interesse, esse seu amor pelo trabalho que você faz, a paixão que você tem, né? É aquela coisa que a gente fala que o olho brilha, e isso inspira as pessoas, né? Então, você é um professor inspirador. Muito obrigada por contribuir aqui com a nossa comunidade. E eu agradeço também aos participantes. Acompanhem a Educagio no Instagram, né? É eduque_agio. Nós estamos lá. E também no LinkedIn. Nós temos um grupo no LinkedIn para vocês saberem, né? Sempre a gente tem encontros interessantes voltados para a educação e aí é muito bacana. Agradeço a participação de todos vocês. Foi muito rica a conversa, realmente. E o certificado vocês devem receber até segunda-feira, ele vai automaticamente para o e-mail de vocês, o e-mail que vocês se inscreveram no nosso encontro, ok? E qualquer dúvida também, só entrar em contato comigo que a gente ajuda aí. Então, muito obrigada a todos. Armando, super beijo para você. Eu te agradeço muito. Então, tchau, tchau, pessoal.